Vamos lá, eu acho o seguinte, cara, futebol é um negócio assim, futebol é um esporte que tem muito da parte mental. A parte mental é muito importante, a gente já falou a respeito disso aqui algumas vezes. E é muito curioso como a parte mental no futebol, ela está muito exposta o tempo inteiro, ela pode mudar a qualquer momento. A gente estava falando aqui há uma semana, 10 dias atrás, a nossa preocupação era como o Atlético ia conseguir competir com o Botafogo, porque a impressão é de que o Atlético não conseguiria competir na final da Libertadores. O Botafogo estava atropelando todo mundo e o Atlético não estava ganhando de ninguém. Veio o jogo entre esses dois times, que o Atlético nem fez um grande jogo. O Atlético não fez um grande jogo contra o Botafogo, muito pelo contrário, se defendeu bem e tudo mais, mas não fez um grande jogo. O Botafogo foi melhor do que o Atlético aqui no Independência na semana passada. Mas isso já começou a se inverter um pouco, porque complicou a vida do Botafogo no Campeonato Brasileiro, era o segundo empate seguido do Botafogo, teve todas essas discussões ali dentro do campo que aumentaram um pouco a pilha para o jogo. Aí veio a outra rodada, onde o Atlético, de novo, não fez um grande jogo contra o São Paulo, mas que conseguiu um empate que muita gente imaginava que não fosse conseguir, e o Botafogo voltou a tropeçar no Campeonato Brasileiro. Essa balança que parecia muito confortável para o Botafogo, ela vai se aproximando. E aí a gente tem uma rodada hoje que pode ser muito importante nesse sentido. Porque por mais que o Botafogo venha falando tanto que a parte mental do clube está 100%, hoje isso pode mudar completamente. E a única forma do Botafogo mostrar que de fato está mentalmente muito bem é uma grande atuação e um bom resultado hoje diante do Palmeiras, porque senão os questionamentos que já existem vão aumentar. Rafael Miranda falou há pouco de que é muito importante para o Atlético vencer também, para não vir o questionamento de são 10 jogos sem vencer antes da final da Copa Libertadores. E de fato a gente pode estar falando no final de semana de um Atlético que voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, de que está se aproximando ali de novo da zona de classificação da Libertadores, e a gente pode estar falando de um Botafogo a 4 jogos sem vencer, Rafael. E aí é o mental. E com o Campeonato Brasileiro praticamente perdido. E isso da declaração do Arthur, cara, essas coisas do jogo, isso é muito normal. O cara fala, seu time é um time de, usou uma palavra lá, um time ruim dentro de campo, e aí o outro catimbar, o Davidson catimbou, isso é muito normal dentro de campo. Quando o treinador vem e expõe isso, é sinal que entraram na mente dele. Causou um incômodo, né? Que ele tá incomodado com aquilo. Você tem que, assim, se eu fosse o Arthur, o que eu falaria? Cara, coisa de jogo. Meus jogadores têm que se controlar mais, porque no fim das contas, quem que perdeu? Luiz Henrique expulso, Barbosa expulso, o Davidson entrou na mente do Barbosa, o Luiz Henrique tentou entrar na mente dos jogadores do Galo, acabou que os caras, ele que reverteu a situação e ele acabou sendo expulso. Então o Botafogo, o Galo conseguiu mexer com o Botafogo. Se tecnicamente hoje o Botafogo é superior, naquele jogo o Galo conseguiu mentalmente atropelar o Botafogo. E isso pode ser um trunfo no jogo de sábado. O jogo não se define só na parte tática e nem só na parte técnica. Muitas vezes é no mental. E o Botafogo está se mostrando mentalmente mais fraco do que o Galo. O Galo está mais forte mentalmente nesse momento e pode ficar mais ainda dentro do que você falou. Vamos aguardar os resultados de hoje para ver a situação, tanto de Galo contra Botafogo. Mas os caras sentiram aquela catimba do Davidson, catimba do Everson. O Hulk foi lá, o Hulk gosta da conversa. O Hulk, às vezes, parece que ele tá caindo na pressão do adversário. Ele vai conversando, mas raramente ele agride alguém, ele vai pra confusão. Ele gosta do bate-papo. O Hulk gosta de uma resenha. Mas ele não termina como terminou o lado do Botafogo. Hoje, então vamos aguardar os jogos. Hoje eu tô sentindo mais o Botafogo ansioso do que o Atlético. Eu vejo uma ansiedade muito maior por parte do Botafogo, obviamente em virtude de um jogo importante como o de hoje pelo Campeonato Brasileiro, e também a situação do Atlético após a perda da Copa do Brasil também já deu uma baixada, já deu uma esfriada, os ânimos já estão voltando ao lugar que não deveria inclusive nem ter saído, mas enfim, esse jogo contra o São Paulo foi um jogo em que o Atlético, apesar de não ter competido bem, não ter jogado bem, conseguiu um resultado que é interessante, porque se você perde, por exemplo, Grice, no sábado, e a emenda hoje no resultado negativo, cara, ia ser muito pior para entrar contra a equipe do Botafogo. Mas enfim, eu acho que a noite de hoje vai dizer muito o que vamos ver no próximo sábado, às 5 horas da tarde, no Monumental de Núñez.